Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória te damos, Senhor. Aleluia. Eu quero estar aqui lendo aqui. Quero ler o Salmo 100, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor em seus atos, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Que a verdade do Senhor possa se estender de geração em geração, na minha geração, na tua geração, na nossa geração, na geração de cada um de nós. Que a verdade do Senhor venha superabundar as nossas vidas, e que a verdade do Senhor venha nos transformar, que a verdade do Senhor venha nos moldar, naquilamente viver, que nós possamos verdadeiramente praticar a palavra do Senhor em mim, em ti, em nós, em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também estar dando oportunidade para o diácono William. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos na presença do Senhor mais uma vez, em nome santo do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus mais um dia, mais uma oportunidade, mais um pouco de vida que Deus nos concedeu, nos guardou, cuidou e livrou de todo mal. Em nome santo do Senhor Jesus. Eu vou ler uma palavrinha que tocou no meu coração, Êxodo, e versículo 11. Assim diz o Senhor: porque em seus dias fez o Senhor os céus e a terra, ó mar, é a tua que negra a sentimos, dias descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, o santificou. Ora ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te tem dado. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas algumas do teu próximo. Isso foi a palavra que tocou no meu coração, né? Tocou no meu coração que eu vim isso aqui dentro de ontem, entendeu? Porque hoje o dia é muito mal. Hoje o dia você não pode. Só quem conhece você é Deus, né? Conhece o coração de cada um. Cada momento é Deus, é você e Deus. E Deus está em todo momento cuidando da gente, guardando, livrando, né?
E Deus dá sabedoria, né? Cuida de você. Mas a gente tem que se pegar por Deus, né? Tem que se pegar por Deus e ser aquele família, né? Junto, entendeu? Seguindo ao Senhor, entendeu? É isso até aí. Assim, agradecimento todo dado, amém? Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí os mandamentos do Senhor, né? Não matarás, não roubais, não julgarás, não mentirás, não cobiçais aquilo que não é seu, né? Aí os mandamentos do Senhor foram feitos para que nós cumpríssemos cada um deles. Foram feitos não só para ficar de enfeite, mas para que nós venhamos cumprir cada um deles em nossas vidas, andando sempre naquilo a qual o Senhor, na pauta a qual o Senhor nos coloca, em nome de Jesus. Eu quero, aleluia, glória a Deus, você louvou para as ofertas? Amém? Aleluia, glória a Deus. Está chamando a missionária para louvar para as ofertas? Amém? Aleluia, quero orar para as ofertas, para que Deus venha abençoar as nossas vidas, para que Deus venha nos dar condições de crescer, que a obra dele venha crescer e que nós venhamos estar dispostos a trabalhar para o Senhor, a trabalhar de coração, a trabalhar com sinceridade, a trabalhar, oh Deus, de corpo e alma, né? Assim como diz a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos sobre nossas vidas, pedindo, Pai, a bênção do Senhor vinda do céu para a vida do teu povo, teus filhos, tuas filhas, sobre teus pequeninos, sobre teus anciãos, ó Pai, ó Deus, que esteja, Senhor, sobre nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que não nos falte nada, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor venha, Pai, grandiosamente operar em nossos corações, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus bons talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, que nós possamos guardar, ó Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, se lembrar em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, de guardar o nosso coração, ó Deus, dos mandamentos, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra é a verdade, Pai, de andarmos, Senhor, em novidade de vida, na verdade do Senhor, na Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, guardar, ó Deus, o nosso coração, mas não só guardar, mas também praticá-la, Senhor, todos os dias, com as nossas ações, com as nossas atitudes, ó Pai, com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso caminhar, ó Pai, com o nosso enxergar, com o nosso ouvir, Pai, e até mesmo, Senhor, com os nossos pensamentos. Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos, Senhor, como o Senhor quer que sejamos, Pai. Ó Deus, andarmos, Senhor, em novidade de vida na Tua palavra, Senhor, guardando os Teus mandamentos, guardando, Senhor, a Tua verdade, e acima de tudo praticando dia a dia, passo a passo, contigo, andando, Senhor, em espírito e em verdade, Pai, sem olharmos para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente, nem para trás, mas sim só para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidar pastor Carlos Salles, Senhor, oh Deus, aleluia, glória a Deus, para trazer, Senhor, a palavra, Pai, para as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor continue, Pai, operando, falando através do Teu servo, através do Teu Filho, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que seja a boca, que seja o ouvido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que seja, Senhor, os pensamentos, que seja o andar, o falar, o deitar, o caminhar. Que seja todo o proceder nosso, esteja em Ti, Senhor. Então, Senhor, usa o Teu Filho, usa o pastor Carlos Salles, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme o desejo do coração do Senhor, para as nossas vidas esta noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renova o Teu Filho, dá um renovo, tira todo o cansaço, Pai, toda a fadiga, e dá um renovo, assim como diz a Tua palavra, que a Tua palavra, que a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Que o Senhor venha, Pai, renovar as forças do Teu Filho, trazendo sobre ele a alegria do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, Deus esteja operando de um modo assim sobrenatural na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, também aqueles que nos acompanham através da live, que Deus esteja aí indo de encontro, né? É muito bom nós estarmos juntos nessa noite para estar magnificando o nome do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, e isso faz uma diferença enorme na nossa vida, amém? Eu quero convidar aos meus amados irmãos a abrir as Sagradas Escrituras, aleluia, Lucas, capítulo 12 de Lucas, versículo 2, Lucas 12, versículo 2. Aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 2. Glórias ao Senhor, que tem cuidado de nós. Nós só podemos agradecer ao Senhor. Aleluia. Podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor: mas nada há encoberto que não seja, aleluia, descoberto, nem oculto que não haja sabido. Amém? Podeis assentar. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia. Maravilhoso é Deus. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho confiado em Deus, eu tenho colocado a minha vida nele. E quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel,
quando nós colocamos a nossa vida sem reserva, Deus, Ele opera. E Ele opera de uma maneira assim, abundante, de uma maneira transbordante. Às vezes, não sei contigo, mas comigo, às vezes eu tenho uma preocupação, eu me preocupo, às vezes, com o dia de amanhã. Mas o Senhor, Ele fala conosco para nós não ficarmos preocupados com coisa alguma. E quando o Senhor, Ele fala assim, Ele diz assim: olha as aves dos céus, elas não tecem e nem fiam, com tudo isso o Pai do céu as alimenta. Ele fala, nem Salomão, ele se vestiu conforme um dos lírios do campo, que hoje está tão belo, amanhã são jogados no fogo. Então o Senhor, Ele diz para nós não preocuparmos com coisa alguma, apesar das nossas preocupações, apesar de nós nos sentirmos preocupados. Por quê, pastor Carlos, o senhor se preocupa com alguma coisa? Eu não tenho uma carteira assinada, eu não tenho parente rico, eu não tenho herança de ninguém, mas a palavra do Senhor, ela vai dizer, preste bem atenção, que o Senhor, Ele diz para mim, Ele diz para você ir no Salmo 127, o Senhor, Ele fala para nós. Abra aí para a gente consultar ao Senhor. Ele diz assim: segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Isso aí é a epígrafe do texto que os estudiosos colocaram. Eles dizem assim: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. E vai dizer assim: se o Senhor não edificar, a gente pode colocar dessa maneira assim: se o Senhor não edificar a tua casa, é o que ele está falando. Ele está dizendo: se o Senhor não edificar a tua casa, em vão você tem trabalhado. Se o Senhor, Ele não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele continua dizendo, Ele diz assim: inútil vos será, aleluia, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois o Senhor assim Ele dá aos seus amados o sono. Essa palavra vai dizer que o Senhor, Ele dá para você enquanto você dorme. Ele opera na tua vida enquanto você dorme. Presta atenção aqui, gente. Ele dá para você enquanto você está dormindo. Ele dá para você. Então o Senhor, Ele não falha na minha vida. O Senhor, Ele não falha na tua vida. Não há do que se preocupar. Tanto segurança, conforme o alimento, conforme tudo, o Senhor, Ele dá, Ele opera. Ele derrama do seu poder, Ele derrama da função do seu sobrenatural. Não tem, amados irmãos, no que venhamos nos preocupar. Ele é dono de tudo, até mesmo a morte. A gente fica com medo da morte, mas a gente entende, aqueles que estão em Cristo, Ele fecha os olhos aqui na terra e abre os olhos no céu. A gente precisa entender isso. Então o Senhor, Ele está falando em Lucas capítulo 12, no versículo 2. Não adianta o que está escrito. Ele diz assim: mas não há nada que está encoberto que não seja revelado, que não seja descoberto, nem oculto que não seja sabido. O Senhor, Ele declara. Eu nunca, amados irmãos, gostaria de contar esse testemunho para mim é um testemunho assim muito ruim. Eu lembro que eu estava no ônibus para ir para Carandaí, Minas Gerais, lá na minha terra. É um testemunho assim horrível, eu não gosto de contar esse testemunho. E aí, enquanto eu estava dormindo dentro do ônibus, o Senhor, Ele me trouxe uma visão
eu estava dormindo e veio aquela visão na minha cabeça. E aquela visão diz que eu ia ser preso lá em Carandaí, Minas Gerais. Eu falei, não devo nada a ninguém, não matei ninguém. Como que eu vou ser preso? Não maltratei ninguém. Aí eu chego lá em Carandaí, Minas Gerais, convidei meus amigos para estar indo lá em casa. E aí a gente ficou lá batendo um papo e tal. Aí meu pai achou que era desaforo trazer gente para dentro da nossa casa. Meu pai, ele saiu assim de fininho e foi e mandou me prender. Eu falei, pai, eu tanto tempo sem vir aqui na casa do senhor, e a gente está aqui reunido, batendo papo, conversando, e agora o senhor faz desfeito dos meus amigos e tal, tanto tempo sem ver o senhor, e agora o senhor faz isso comigo, essa desfeita grande. E ele achou aquilo o cúmulo do absurdo. Ele achou um desrespeito com a pessoa dele. E aí ele saiu dos pininhos, ele foi lá na delegacia e deu parte de mim. Falou que eu estava quebrando tudo dentro de casa. Aí nada aconteceu naquele dia. Quando chegou de manhã, minha avó, ela já é falecida, ela estava muito doente, e eu me arrumei todinho de manhã, ali 7 horas da manhã, já estava arrumadinho para ir para a casa dela. Quando de repente chega 2 carros da polícia, carro apaisando, e os caras entram para minha casa. O teu pai deu queixa de você, diz que você está muito abusado dentro de casa. Olha para você ver, mais ou menos 4 anos em Minas. Aí chego lá, os caras me pegam e ele fala assim, me dá a tua carteira aí. Ele falou assim, como que você quer a minha carteira? Fala o documento que você quer que eu te dou. Aí ele mandou a mão em cima da minha carteira, tomou a mão, me jogou a mão para trás, pisou na minha cabeça, me levou preso. Eu fiquei preso desde manhã até a noite. O delegado não estava lá para ver lá o negócio do caso. Quando chegou ali para as 8 horas da noite, o delegado chegou e aí levou lá para a sala da delegacia. Ele falou, teu pai falou que tu quebrou tudo dentro de casa. Eu falei, não quebrei nada não, doutor. Ele falou, não é, seu João, ele não quebrou tudo dentro de casa? Não, ele estava meio alterado lá e tal, não quebrou nada não. Aí o delegado rasgou a intimação, rasgou aquele negócio tudo e falou, vai embora, moço, vai embora. Aí me liberou. Mas o Senhor já tinha me revelado aquilo que ia acontecer, uma coisa assim ruim, uma coisa triste. E a gente, às vezes, a gente passa por situações difíceis, mas quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós falamos com Deus, Deus, Ele nos ajuda em determinados momentos da vida que a gente está passando. Eu lembro, já contei isso aqui para vocês, quantas vezes, amados irmãos, eu saía, eu trabalhava ali em Caxias, na Dutra, e ali é um local que eu pegava um ônibus, vinha e saltava ali na Tijuca, pegava um ônibus para ir para a usina, que eu morava na casa do meu tio na usina. E aí quando chega assim, eu vou pegar um ônibus, bato na traseira do ônibus para pegar um ônibus. Aí o motorista não queria parar o ônibus, eu indignado ali, que eu queria pegar um ônibus porque queria, que eu estava cansado, ir embora para casa, tomar um banho. A dona chegou na janela do ônibus e falou, meu filho, o ônibus está sendo assaltado. Tu quer ser assaltado também? Eu falei, não, dona, pode ir, obrigado. E a gente fica nessa situação assim, de livramentos que Deus vai dando. Quantas vezes eu acordei, que eu estava dormindo dentro do ônibus, o ônibus estava sendo assaltado, assaltava todo mundo, mas o Senhor cuidava de mim, o Senhor tem cuidado, o Senhor vai cuidar. E a gente precisa, a gente tem experiências com Deus. Então, a gente precisa ser transparentes para Deus. Semana passada eu estava pregando aqui, estava falando com vocês que a gente precisa mais transparente, coração mais puro para Deus, melhor, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Imagina, amados irmãos, você gosta de giló? Ah não, vou plantar giló aqui, eu vou plantar um giló,
porque tem um parente meu que vai vir aqui, eu vou dar só jiló para ele. Aí cai numa crise aí, que não tem jeito de comer outra coisa a não ser jiló, está lá o jiló que ele plantou, ele vai comer jiló no lugar daquele parente dele, porque ele plantou o jiló. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós vamos alimentar daquilo que nós estamos plantando. Então nós temos que ser as melhores pessoas possíveis nesse mundo. A gente olha, conforme eu falei com vocês, a gente tem falado, a gente já pregou isso. Quantas vezes a gente já pregou a respeito de Eliseu, que ele adivinha os intentos do rei da Síria. O rei da Síria, quantas vezes ele fala assim, olha, nós vamos colocar emboscada contra Israel. E ele, na sua reunião lá com seus soldados, com seus capitães, com seus generais, ele fala assim, olha, tal lugar, nós vamos executar essa emboscada, e essa emboscada vai ser uma emboscada assim, de primeira qualidade, a gente não vai falhar. E aqueles soldados, eles se colocam de prontidão, e ali Israel vai passar. E quando Israel vai passar, o que vai acontecer? Eles vão ser todos presos, vão ser todos mortos. E aí Eliseu fala assim, menino, vai lá e avisa o rei da Síria para não passar em tal lugar, porque se ele passar, tem uma emboscada dos sírios lá, que os sírios vão dar contra vocês e vão matar todos, então não passa lá. Aí o rei, ele fala assim, corre lá e dá uma olhada, ver se é verdade do que Eliseu está falando. Quando chega lá, está a emboscada preparada. É assim na minha vida e na tua vida. Quando Deus, ele quer falar alguma coisa com você, ele fala, ele opera, ele te livra, ele te dá livramento de situações difíceis. E nós precisamos entender que Deus é um Deus bondoso. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos fazer o que é bom diante do Senhor. O nosso coração tem que estar limpo diante do Senhor. Nós precisamos ser o mais transparente, conforme águas cristalinas diante do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer em Daniel também, capítulo 2 de Daniel. Vamos lá no capítulo 2 de Daniel. Aleluia. Eu vou ler para a gente estar ganhando tempo. Diz assim o capítulo 2 de Daniel. A epígrafe do texto vai dizer: o decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Diz assim: e no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, teve Nabucodonosor, o rei, aleluia, uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou, aleluia, e passou-se-lhe o seu sono. Ele perdeu o sono por causa do sonho. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhes disse: eu tive um sonho. Para saber o sonho, aleluia, lerei novamente o 3. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi? Me tem escapado. Se não, aleluia, me fizer saber o sonho e a sua interpretação, vocês todos serão despedaçados
e as vossas casas serão feitas em montouros. Está escrito aí. Aí, o que aconteceu? Até o versículo 5 nós lemos. O que aconteceu? Preste bem atenção aqui, olha para mim. O rei, ele teve um sonho, ele ficou perturbado, ele perdeu o sono durante a noite, por causa do sonho que estava perturbando a sua cabeça. E aí, além do rei ter esse sonho, sabe o que aconteceu? O rei esqueceu, o rei não lembrava do sonho. O rei não lembrava de jeito nenhum. E ele chama todos os astrólogos, aquelas pessoas entendidas da Babilônia. Ele chama todos e ele fala assim: eu tive um sonho. Só que eu esqueci o sonho, mas eu quero que vocês declarem esse sonho para mim. E o rei fala assim: e se vocês não me declarar o sonho que eu tive, que eu esqueci, vocês estão todos mortos. Eu vou despedaçar vocês todinho. Não somente vocês, mas a casa de vocês vão virar um montoro. Essa era a palavra do rei. Ele falou: o que adianta ter magos? O que adianta ter astrólogos? O que adianta ter entendidos aqui no meu meio? Se eu sonhei um sonho, esqueci do sonho, vocês não podem fazer com que eu lembre do sonho. Já imaginou tal coisa? Ele pediu uma coisa absurda. Ele falou assim: olha, eu sonhei um sonho, mas esse sonho eu esqueci. Mas agora eu quero que vocês me lembrem o sonho que eu tive. Eles falam: nós não podemos. Se vocês não podem, para que eu preciso de vocês? Vou mandar matar tudinho. Vou destruir a casa de vocês todinha. Versículo 6. Mas, se vós me declarastes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 7. Responderam a segunda vez e disseram: diga, ó rei, o sonho aos seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Ele está dizendo, em outras palavras, vocês querem ganhar tempo, porque o sonho que eu sonhei eu não lembro. Ele está dizendo assim, no versículo 9 ele vai dizer: por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só é a sentença, será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para o proferirdes na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que, aleluia, me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou de algum astrólogo, ou de um caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil. Ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual
deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Todos entenderam? No versículo 14 vai dizer: Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a sua interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre o segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Amém? Daniel, ele foi para o joelho. Daniel não queria ser morto. Daniel, ele colocou a sua vida diante de Deus, e Deus revelou a Daniel. Então o capítulo 2 de Lucas está dizendo que não há nada que esteja encoberto, escondido, que não venha a ser revelado, pois o Senhor, ele traz à tona, o Senhor, ele esclarece, o Senhor, ele opera, o Senhor, ele faz maravilhas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Daniel, ele clamou ao Senhor. Daniel, ele colocou a sua vida diante do Senhor. Ele buscou por ajuda, ele foi para os seus companheiros, Misael, Azarias e Ananias. Ele falou: olha, nós vamos ser mortos. Os sábios da Babilônia vão ser todos mortos. Já tem um edito aí correndo. Mas eu fui através de Arioque até o rei, falei com o rei que me desse mais um tempo, que eu traria a resposta que ele quer. A resposta, ela não vem de Daniel. A resposta, ela vem de Deus. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós somos amigos de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, Deus revela aquilo que está encoberto, aquilo que está escondido. Deus revela. E às vezes a gente pensa algo assim: não, Deus falou pela sua boca, Deus falou pela minha boca. Mas é Deus que está falando. É Deus que está falando, é Deus que está operando. E a gente precisa entender isso. A gente precisa clamar ao Senhor, porque, amados irmãos, há uma palavra e há uma inteireza, há uma pureza de coração, porque a gente não pode subir nesse púlpito de qualquer maneira. A gente não pode falar besteira. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, ser sérios naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Quantas pessoas, amados irmãos, quiseram tirar vantagem a respeito da palavra que Deus está revelando, a respeito da palavra que Deus está falando, e tem caído no seu orgulho, tem sido destruído. E nós precisamos ter seriedade. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida em Deus e falar: Deus, olha, eu acredito no que o Senhor está falando, eu acredito na tua palavra. A tua palavra é pura, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. E a gente precisa crer nesse Deus. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar: Deus, não tem nada mais transparente, mais puro. Não tem nada mais confiável do que o Senhor. A gente precisa crer nisso. A gente precisa colocar
a nossa vida no Senhor. Então no verso 19 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Aquilo que Deus fez com que Nabucodonosor ele sonhasse, aquilo que Nabucodonosor esqueceu depois de sonhar, agora Deus vem numa visão e entrega ao seu servo Daniel. Isso não é para engrandecer a Daniel, mas é para engrandecer o nome de Deus na Babilônia. Isso é para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 20 fala assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, é a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, aquilo que está na escuridão, aquilo que está em oculto. Com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque tu me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel, ele poderia acrescentar aqui dizendo: Deus, tu é tão bondoso que nos livrou da morte, nos livrou da destruição, nos livrou, aleluia, de todo o mal que estava já preparado no edito para que nós fôssemos mortos. Versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu. Dá glória a Deus, igreja. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser. No fim de 2 dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na cama, aleluia, são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos e te fez saber o que há de ser, a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas
para que a interpretação se fizesse saber o rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível, e a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, aleluia, de barro e esmiuçou. Amém? Amém. Glórias a Deus. Até o versículo 34 nós estamos. Então, Daniel agora ele revela ao rei aquilo que Deus queria trazer à tona. Porque o rei Nabucodonosor ele esqueceu do sonho, porque era da vontade de Deus que o assunto fosse observado por todos. Aleluia. Porque cada parte da estátua representava um reino. Cada parte da estátua, a de ouro era um reino que ia dar certo, a de prata era um reino que era mais fraco, a de bronze era assim também, mais fraco, e de barro então nem se fala. E aquela pedra que foi arrancada com a mão e foi julgada na estátua, que fala sobre os reinos, essa pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra que derrubou tudo, é Jesus Cristo. E nós precisamos entender que Deus, Ele revela para a minha vida e para a tua vida até os dias de hoje. Ele tem se revelado, Ele tem se apresentado. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nós precisamos nos alimentar desse Deus. Nós precisamos falar: Deus, olha, eu estou à tua disposição. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a fragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Quem encheu toda a terra? A presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Daniel diz: este é o sonho, também a sua interpretação. Dele diremos na presença do rei: tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e poder e força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e as aves do céu, Ele tu os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu é a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. É o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será de ferro, como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro,
e em parte de ferro. Isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os arqueiros eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com somente, aleluia, humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará um reino, e não será jamais destruído, é o reino de Cristo. E esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos os reinos, e será estabelecido para sempre. O reino do nosso Deus, ele é estabelecido para sempre. Não há outro reino. O reino de Deus, ele é estabelecido. Amém? Amém. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ele esmiuçou o ferro e cobre o barro, a prata e o ouro. O Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E o cetro, aleluia, melhor dizendo, e o certo e o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre, aleluia, o seu rosto, e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador dos segredos, pois pudeste revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os seus negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos descansar no Senhor, porque senão nós não dormimos o sono do justo. O Senhor, ele vai dizer para mim que quando nós deitamos na cama, nós logo pegamos no sono. Não tem tiro, não tem bomba atômica, não tem ladrão, não tem cachorro feroz, não tem leão, não tem nada que pode tirar o teu sono. Porque o Senhor, ele traz paz no teu coração, tranquilidade, quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você se entrega a Ele, quando você fala: Senhor, olha, de nada eu quero cuidar de mim, porque eu sei que o Senhor cuida. Glória a Deus. Eu não preciso estar, como se diz assim, preocupado com coisa alguma, pois é o Senhor quem cuida, é o Senhor que preserva a minha vida, é o Senhor quem dita, aleluia, o caminho que devo andar, o caminho que devo estar indo, ouvindo. É o Senhor que faz as minhas veredas mais preciosas. Mas muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente esquece de adorar. A gente esquece de falar assim: eu preciso descansar no Senhor. Nós precisamos descansar. Nós precisamos deixar com que o Senhor, ele opere segundo o querer dele. E às vezes, amados irmãos, nós preocupamos mais nas coisas que os outros vão pensar de nós do que nas coisas que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Talvez a gente fale: eu vou sair com essa roupa aqui, as pessoas vão pensar o que de mim?
Aí a gente começa a pensar tanta coisa, mas Deus está falando assim: olha, eu tenho visto tudo a olho nu, eu te conheço. Ele fala com Jeremias: olha, eu contemplei você, você ainda não estava formado no ventre da tua mãe, eu te contemplava. Aleluia. Você estava informe. Antes que você saísse da madre, eu te conheci. Será que esse Deus não conhece você, não conhece a mim? Por engano nosso. E às vezes a gente fica com a pulga atrás da orelha, talvez a gente fica com uma situação difícil, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você venha relaxar. Você venha falar: Deus, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Assim ele foi com Daniel. Imagina, o rei, o mais poderoso daquele tempo, venceu todos os exércitos. Agora esse rei é o maior da terra, esse rei Nabucodonosor. Agora ele cai por terra nos pés de Daniel, e ele fala assim: não tem outro Deus, o teu Deus é maior do que todos os deuses da terra. Ele se joelha diante de Daniel. Imagina os seus comandados olhando para ele e falando: esse rei aí é o rei feroz, esse rei aí ele mata rindo. Olha o que o rei está fazendo, está se ajoelhando nos pés de Daniel. Na realidade ele está reverenciando o Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. A gente precisa, amados irmãos, em nome de Jesus, falar assim: olha, não tem Deus como o nosso. Essa pedra aí que foi lançada, a gente entende. Aí a gente olha para o rei Nabucodonosor, ele está vendo essa estátua e essa história que Daniel trouxe para ele. E aí o que ele vai fazer assim? Fala assim: Deus me deu esse sonho, mas eu não quero me render ao Deus. Ele rendeu naquele momento. Naquele momento ele se rendeu a Deus. Perdão. Naquele momento ele se rende a Deus. Mas aí ele vai para o campo de Dura, ele olha lá um campo de Dura, ele fala assim: vamos levantar uma estátua aqui. Deus me deu uma visão aí, que será tudo aí mesclado: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, daqui a pouco as pernas de ferro, e os pés aí com as canelas misturadas com barro e com ferro. Mas eu vou fazer diferente do que Deus me mostrou. Faz toda de ouro. Agora o rei, ele fala assim: fez toda de ouro, agora eu quero chamar todo mundo. Eu sou, como se diz assim, o manda-chuva daqui. Já passou aquele momento de ajoelhar diante de Daniel e adorar o seu Deus. Agora quero que todo mundo venha adorar a estátua que eu levantei. E vou escrever um edito aqui: aquele que não ajoelhar diante dessa estátua será morto na fornalha ardente. Aí o que vai acontecer? Está lá os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí vai lá os X9 e fala assim: ó, tem 3 amigos de Daniel lá, que você trouxe das províncias de Judá, não está ajoelhando diante da estátua que você levantou. O rei insistiu ainda em levantar a estátua. O que vai dizer? Acende a fornalha 7 vezes mais e lança esse menino lá dentro. Daqui a pouco está lá os meninos passeando dentro da fornalha. E aí Nabucodonosor, ele olha assim: eu lancei 3, tem 4 lá dentro. Aquela pedra que vai derrubar os reinos, aquele homem das mãos furadas estava lá dentro da fornalha. É assim, amados irmãos, talvez a nossa vida está pegando fogo, talvez a luta está muito grande, mas Deus está no negócio. Deus está operando. Aí Nabucodonosor fala assim: sai para cá. E ele fala: vem tu para cá, Nabucodonosor, aqui a gente está bem com Deus. Aí ele sai. Aí Nabucodonosor agora começa a agradar os meninos e escreve um edito, fala assim: olha, vou escrever um edito aí. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a casa dele será em montoro. O que adiantou levantar a estátua de ouro? Nós temos um Deus, amados irmãos,
que é mais do que estátua de ouro. Ele é dono do ouro, dono da prata. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um Deus que a Bíblia fala que a morada dele está lá no céu, mas o estrago dos pés dele está aqui na terra. Glória. Nós precisamos entender isso. Então, Deus não deixa nada escondido que não venha a ser revelado. Deus revela tudo. Então, às vezes, a gente quer esconder alguma coisa, não tem jeito. Deus, Ele traz à tona, Deus fala. Para a minha vida, Deus fala para a tua vida. Deus opera. Deus traz. E a gente precisa crer que nesta noite é mais um momento que Deus tem aberto o nosso coração, aberto a nossa mente e nos esclarecido que não tem como, por mais que nós venhamos nos esforçar, não tem como nós chegarmos a lugar nenhum sem a presença dEle, sem as mãos poderosas dEle. Não tem como, amado irmão e amada irmã, nós fazermos nada se não for através do autor e consumador da nossa fé. Amém? Fiquemos de pé, eu quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Deus, eu louvo e engrandeço o teu nome, porque o Senhor tem revelado a nós, ó Pai, coisas, ó Pai, que jamais, ó Pai, nós imaginamos, ó Pai, mas é o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado, ó Pai, mesmo, ó Deus, na nossa desconfiança, Pai, mesmo, ó Pai, na nossa pequenez, o Senhor tem estendido as tuas mãos, o Senhor tem gostado de nós, ó Pai, o Senhor nos ama. E a tua palavra chega a dizer, ó Pai, que o Senhor entregou o seu Filho, ó Pai, para morrer ali na cruz do Calvário por mim e pelos meus amados irmãos. Isso é amor, Pai, isso é um amor ágape. É o amor mais lindo desse mundo. Então, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Muito obrigado, ó Pai, por o Senhor estar nos livrando de emboscadas, nos livrando, ó Pai, dos ataques, ó Pai, dos inimigos, ó Pai. E a tua palavra vai dizer, Senhor, que a minha luta, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós não devemos, ó Deus, estar nos degladiando, ó Pai, um com o outro, ó Pai, mas nós devemos, ó Pai, estar esperançosos, ó Pai, confiantes no Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, lava, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração. Amém. E seja, Senhor Deus, fazendo que a prudência, Pai, venha andar lado a lado conosco, ó Pai. Que nós venhamos ser sábios, ó Pai, ao saber, Senhor Deus, que o Senhor é Deus quem tem, Senhor Deus, feito infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Ó Deus de Israel, nós continuamos, ó Pai, na mesma pegada, Pai, clamando a Ti, Senhor Deus, porque nós sabemos que não podemos andar sós, ó Pai, mas que os Teus anjos estejam acampados, ó Pai, ao nosso redor. Dá saúde, ó Pai, dá paz, dá alegria, prosperidade. Envia socorro, ó Pai, para os Teus filhos, ó Pai, para as Tuas filhas, ó Pai. Que venhamos ter momentos, ó Pai, maravilhosos, ó Pai. Dia após dia, Deus. E faça fluir, Senhor, do Teu Santo Espírito, da Tua sagrada presença. Não deixa, Senhor Deus, que a nossa mente, Pai, venha ficar perturbada, Senhor Deus, por coisa alguma. Mas que possamos, ó Pai, ter refrigério no Senhor. Que possamos descansar. Que nada nem ninguém venha tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Que sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Nós oramos assim, Senhor Deus, abençoando os Teus filhos, ó Pai, nesta noite. Abençoando a semana, Senhor Deus, dos Teus filhos, ó Pai, o ir, o vir, ó Pai. É tempo de festa, Pai, muitos virão, Senhor Deus. Aleluia, para casa, Senhor Deus, dos parentes, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê livramento, ó Pai, de morte, ó Pai. Livra, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário. Livra, Senhor Deus, do demônio do asfalto, ó Pai.
Livra, Senhor, de incidente, de acidente, Senhor, de carro, ó Pai. Livra, Senhor, os teus filhos e filhas, ó Pai, de cair, Senhor, na mão do inimigo, ó Pai. Que possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos rompendo, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que possamos ser uma bênção diante do Senhor. Então nos ajuda, Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, dos nossos filhos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, aleluia, dos nossos cônjuges, da nossa parentela, onde quer que estejamos, ó Pai. Que o Teu cuidado esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Tende as Tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, por causa disso, eu e minha casa operando Deus. Maranata. A salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Está terminado. Papai do céu esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Boas festas.